Ciro Gomes arrasa no Inteligência Limitada. E a nova treta de Ciro com Haddad. Fala, galera da Ciro Progressista. Aqui estou eu de novo depois de uma semana, Paulo Henrique Faria, com mais uma análise política para vocês. Antes de começar, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ative a notificação do sininho para receber notificações de todas as vezes que postamos vídeos por aqui. A gente posta muito, vocês devem ter acompanhado. Estamos chegando a 8.500 inscritos já. Assim que chegar em 10.000, vocês terão grandes novidades, eu prometo. Beleza? Então vamos falar o que interessa. Como eu destaquei na chamada, vou falar, lógico, sobretudo sobre a entrevista no Inteligência Limitada. Foi como eu avisei, vocês lembram, há uma semana eu falei, essa entrevista aí pro Inteligência Limitada com o Rogério Vilela, ela vai ser muito boa, vai reverberar na internet, e reverberou, foi Trending Topics, com mais de 20.000 tweets, durante horas, né, ficou ali entre os 5 primeiros, entre os 5 assuntos mais relevantes dentro do Twitter. Muita coisa no TikTok, muita coisa no Facebook, YouTube. A gente postou trechos dessa entrevista aqui para vocês, inclusive. Né? Foi uma entrevista muito longa, como previsto. Foram 3 horas e 45 minutos, ou seja, quase 4 horas. Né? Um bate-papo tranquilo, né? O Ciro teve falas muito assertivas, como sempre. Né? Deu uma aula ali de macroeconomia e política para o Rogério Vilela. Não é? Respondeu perguntas na parte final, muito boas. O babaca do Nando Moura tentou ali atiçar o Ciro, mas o tiro saiu pela culatra. O Ciro se saiu muito bem no final das contas dessa entrevista, né? Ganhou ali uns pontinhos, ganhou mais alguns votos dessa galera mais isentona, digamos assim, né? Talvez até do próprio Rogério Vilela. Vamos ver. Não é? É sempre salutar quando o Ciro vai nesses podcasts de grandes audiências. Espero que agora ele vá no Podpah, né, que é outra potência, o segundo maior podcast com vídeo do Brasil, por exemplo. Não é? Então foi muito boa essa entrevista lá no Inteligência Limitada. Né, eu que já sou um espectador assíduo, né, quando o Ciro foi lá então, nossa, foi um prazer. Né, sextou da melhor maneira possível. Né. Depois, o Ciro deu outras ótimas entrevistas, vocês devem ter visto, e a gente postou, lógico, vocês sabem, trechos dessas entrevistas, dessas últimas entrevistas do Ciro. No sábado, saiu a entrevista que ele teve com o Neumann e Pinto, né, o José Neumann e Pinto, que é um jornalista das antigas, né, na SBT, Gazeta, Estadão, né, já tem 70 anos. Eu não sabia dessa ligação que ele tinha com o Ciro, de longa data, inclusive. Eles são amigos, até íntimos. Eles falaram muito sobre a trajetória do Ciro como ministro lá do governo Itamar e até do Lula, né? O Ciro fez críticas muito assertivas à era Lula, à Dilma, e lógico, arrebentou o fascista do Jair Bolsonaro, né? Uma coisa interessante que ele falou também nessa entrevista com o Neumann e Pinto foi mais detalhes sobre o escândalo do Mensalão, inclusive eu próprio retirei esse trecho e postei aqui para vocês. É sempre bom deixar claro, né, que o Lula, ele adora poder, ele faz de tudo por ele, deixa roubar, faz vista grossa, como sempre fez, e voltará a fazer se voltar a ser presidente. Não é? E o Ciro deixa claro isso nessas entrevistas, porque ele sabe, ele viveu, ele experienciou isso de perto. Não é? Foi muito boa essa entrevista, ele também falou um pouco ali dos momentos interessantes ali no início da carreira política, como governador, como deputado. Enfim, foi muito boa também essa entrevista, foram quase 2 horas, né, exatamente 1 hora e 57 minutos de um ótimo papo. Quem não viu, assista, a gente deixou um trecho interessante para vocês aqui, com o link para assistir na íntegra. Né? Depois, já nessa segunda-feira, ou seja, ontem, teve 2 ótimas, boas entrevistas divulgadas. A primeira foi ao vivo, assim como no Inteligência Limitada, ele falou lá com o pessoal do Connect TV, que é um canal e um programa de política lá de Osasco e Grande São Paulo, e até algumas cidades importantes do interior paulista. É sempre bom o Ciro falar com esse eleitorado, que é o maior do país, é o maior colégio eleitoral do Brasil, então o Ciro sempre tem que dar um jeito de cavar esse espaço. Foi uma entrevista de 50 minutos, mais ou menos, onde o Ciro também falou um pouco mais sobre esses itens polêmicos, digamos assim, que ele já havia dito
para extensa entrevista lá pro Rogério Vilela e depois pro Neumann Pinto. Uma fala que me chamou muita atenção do Ciro nesta entrevista em específico foi quando ele esfregou na cara, né, dos lulistas e petistas que ficam falando que o Lula foi o maior presidente da história e não foi porcaria alguma, né, que ele é um cara de esquerda. O Ciro foi lá e esfregou na cara dessas pessoas o seguinte, que na era Lula e a posteriori no governo Dilma, eles simplesmente entregaram 4 trilhões e 88 bilhões de juros para os bancos. Ou seja, é fato. Isso é provado, o próprio Ciro citou, está lá no site do Tesouro Nacional, né? Dá um Google, como o próprio Ciro fala. Eles entregaram muito dinheiro para os bancos. É o momento ali dos seus 12, 13 anos, né, juntando os dois mandatos, que os bancos mais ganharam dinheiro na história do Brasil. Isso é uma vergonha, né? Ao passo que o próprio Ciro disse lá nessa comparação, eles entregaram apenas 322 bilhões de Bolsa Família para os pobres, para as pessoas necessitadas no país. Não é? E essa política, é sempre bom salientar, a política compensatória, de viés liberal. Ela é importante, é óbvio, mas é insuficiente. Se você não trazer um plano nacional de desenvolvimento, vão fazer com que o país cresça, que se gere mais renda, mais empregos, né, que a nossa indústria seja forte, não tem como essas pessoas se emanciparem. Se você não investir na educação, não melhorar a saúde, enfim, não melhorar a infraestrutura e o país como um todo, não tem como você propiciar um crescimento de médio e longo prazo. O que o Lula fez foi só curto e médio prazo. E tá aí. Voltou tudo a estaca zero, de uma certa maneira. Então é isso que o Ciro tá batendo, é por isso que os petistas adoram atacar o Ciro com fake news ou com distorções da realidade. Né? Ontem mesmo estavam atacando o Tico Santa Cruz por defender o Ciro, por defender o Plano Nacional de Desenvolvimento. Sempre atacam a Marina. Né? Todo mundo que está com o Ciro, eles dão um jeito de meter o cacete. A gente vai, lógico, contra-golpear nesses casos. Né? Ele tem a sua turma e nós também faremos isso. Não é? Bateu, levou. Eu já falei isso para vocês em outros vídeos e não tem como. Temos que seguir o nosso caminho. Não é? Mas, só retomando, para fechar essa primeira parte, o Ciro também deu uma entrevista lá pro pessoal do O Liberal, que é lá de Belém do Pará. Estou usando a camisa, inclusive, do glorioso Remo, que é de lá. Foi uma entrevista ali de 1h05, também postamos um trecho dela aqui para vocês. Foi muito parecido com o que ele falou lá no Connect TV. O que me chamou a atenção nessa entrevista em específico foi a parte final que ele dedicou-se a falar dos gargalos lá na Amazônia, né? Lógico, compreende o estado de Amazonas, o Pará, enfim, a região norte do Brasil, né? Enquanto o Bolsonaro está destruindo e propiciando essa destruição, não é? Depredação, queimadas, e como a gente pode usar, né, a região amazônica ao nosso favor, sem depredá-la, sem destruí-la. Né? No próprio livro do Ciro, e ele deixou claro isso na entrevista, ele fala isso, que a gente tem que fazer um Green New Deal, digamos assim. Né? Não é só da conversa fiada, é de fato, é na prática. Né? Então foram muito boas essas últimas entrevistas do Ciro, vamos aguardar para ver quais serão as próximas. Não é? Ele está aí frenético, em ritmo de campanha praticamente, dando 1, 2 entrevistas por dia, né, de uma semana para cá, mas é isso, o caminho é esse, o Ciro tem que aparecer cada vez mais, tem que fazer cada vez mais lives, em breve vai ter a Ciro Games, e o Ciro já deixou escapar ali no Twitter que deve contar com a presença, com a participação do Eduardo Jorge, né, que é um ecologista, um médico ecologista, um nome importante do PV, né, eles falaram um pouco ali no Twitter sobre isso, e o Ciro sempre quer deixar claro que vai sempre prezar pelo desenvolvimento econômico, mais com a preservação ambiental. Bom, como eu destaquei lá na chamada, eu vou falar sobre a treta entre Ciro Gomes e Fernando Haddad. Tudo começou quando, na madrugada, né, de segunda para terça, ou seja, nessa última noite, o Pedro Bial entrevistou o próprio Haddad, né? E o Haddad foi todo armado, né? O Bial nem citou uma crítica
né, de que ele, Haddad, estava se prestando um papel bobo, né, usando máscara do Lula, indo visitar o Lula no primeiro turno todas as semanas, né, sempre fazendo referência ao boa noite, presidente Lula, não é? Ele usou a carapuça, ele achou que isso partiu do Ciro, não é? O Bial só jogou no ar essas críticas e o sem noção do Haddad imputou essas críticas ao Ciro, né? Fez um ataque direto ao Ciro, falou que não se pode cuspir em um prato, né? Que o Ciro está muito magoado, que mentiu, que chamou, na verdade, ali em julho de 2018 para ser vice do Lula, ele não quis. Gente, vamos lá, vamos esclarecer os fatos e depois eu vou comentar a ótima resposta do Ciro para essa bobagem do Haddad, né? Bom, primeiro, eu estive lá na campanha, eu trabalhei na campanha oficial do Ciro, né? Eu posso afirmar para vocês que no final de julho de 2018, simplesmente do nada, como já se sabia que o Lula não poderia ser candidato, e o próprio Bial falou isso ontem na entrevista, deixou claro isso, né? Eles vieram com um absurdo convite de que o Ciro desistisse da candidatura dele, isso depois de passar a perna no Ciro, tirando o PSB da gente, tirando parte do Centrão, né? Ou seja, minando de dentro da cadeia, literalmente, a candidatura do Ciro. Eles foram lá, né, para lavar as mãos, digamos assim, oferecendo essa estapafúrdia chapa, né, do Ciro sendo vice do Lula. Todo mundo sabia que o Lula não poderia ser candidato, e eles queriam fazer com essa jogada, né, morrer abraçados com o Ciro, né? E é isso que o Haddad, obviamente, que é um baba-ovo, um puxa-saco contumaz, não fala, não é? E é fato, e ele até tergiversou sobre isso, que em abril de 2018, naquele mesmo ano, chegou-se a ensaiar essa chapa, Ciro Gomes presidente, com Fernando Haddad de vice. Nós mesmos, na militância, defendemos isso, né, até meio ali daquele ano. Mas o São Lula não deixou. Por quê? Porque ele sabe que o Ciro não é um subserviente, como foi o Haddad, como foi a Dilma, de certa maneira, e outros puxa-sacos petistas, não é? Então o Haddad, primeiro, ele é muito fraco, não tem verve nenhuma, não tem experiência, e cada vez mais claro, fica cada vez mais claro que ele é um tremendo puxa-saco do Lula. Ele até deixou isso muito patente na entrevista, né? Que ele não faria tudo do mesmo jeito, que jamais deixaria o Lula ficar nessa situação, né? Ele não desconversou sobre uma possível candidatura ao governo de São Paulo no ano que vem, não tem a menor chance, essa que é a verdade, está muito queimado ainda, o antipetismo ainda é muito forte, né? Mas eu achei espetacular e me senti representado pela resposta do Ciro no Twitter. Obviamente o Ciro viu a entrevista e respondeu no tom certo, como tem que ser, que o Haddad é tudo isso que eu falei, um bajulador, não é? Que ele sente até pena disso, né? Pra ele se prestar esse papel ridículo, infantil, não é? E aí é como o Ciro fala, nada contra a pessoa do Haddad, já até entrevistei há uns 4 anos atrás, cordato, respeitoso, gente boa, mas não leva jeito, não é do ramo, não é? E é um tremendo puxa-saco, um bajulador, é sempre bom a gente deixar isso claro. E o Ciro respondeu no tom correto esses ataques do post Haddad lá no Twitter, no Facebook e nas outras redes sociais. É assim que tem que ser. Bateu, levou. Não tem como. O nosso inimigo número 1 é o fascista Jair Messias Bolsonaro, não é? Mas o petismo é, sim, nosso adversário. Não adianta eles virem com choradeira, não adianta eles virem com esses ataques baixos e mesquinhos para cima do Ciro. Vocês viram, eu deixei claro isso no último vídeo. Lula e Bolsonaro entraram em acordão para a volta das coligações. Se Deus quiser, não vai passar no Senado agora, não é? Mas é isso, é bom para eles manter essa polarização, não é? Mas a gente vai seguir em frente, vai continuar sendo uma oposição propositiva, respeitosa, mas dura, e vai responder aos ataques, seja de quem for. Bom, nessa parte final do vídeo, lógico,
Hoje, 24 de agosto de 2021, completa-se 67 anos da partida do melhor e maior presidente da história do Brasil. Getúlio Dornelles Vargas nos deixou, né, cometeu suicídio e impediu o golpe por pelo menos 10 anos no Brasil. É um cara que transformou a realidade do nosso país, um grande líder político, muito melhor do que o Lula, né? E seus herdeiros conseguiram também experienciar um ótimo momento para o país, né? O João Goulart, Juscelino Kubitschek e até mesmo o saudoso Leonel Brizola, né? Então, para representar essa data, é lógico, eu vou deixar para vocês aqui 2 dicas literárias relacionadas ao Vargas. A primeira é Getúlio Vargas e o Triunfo do Nacionalismo Brasileiro. Você consegue achar facilmente em qualquer livraria física ou até mesmo pela internet. É um ótimo livro, oriunda de uma tese, né, de doutoramento, de um grande estudioso brasileiro fora do país. É um ótimo livro. E o outro envolve ficção e realidade, né, que é o Agosto, do grande Rubem Fonseca, né, que cria uma espécie de história alternativa com um pano de fundo do suicídio exatamente de Getúlio Vargas. Fica aí a dica para vocês, são ótimos livros e é sempre bom a gente deixar claro que Vargas propiciou, né, o crescimento, né, que o Ciro tanto fala de 1930 a 1980. Se o Brasil tem alguma coisa, tem alguma indústria, estatais que esses pilantras bolsonaristas estão entregando a toque de caixa, foi por conta do Getúlio Vargas, né? Ele foi o grande responsável por fazer o Brasil crescer tanto, deixar de ser uma fazenda, além das conquistas trabalhistas, feministas e sociais. Beleza? Ainda nessa esteira, só mais 2 recadinhos. Agora há pouco rolou uma live exatamente para falar do legado de Getúlio Vargas. Foi ao ar no PDT Nacional, lá no canal deles, no Facebook, né? Uma live que contou com a presença do grande presidente Carlos Lupe, o Manuel Dias, os deputados André Figueiredo e Juliana Brizola. Eu vou deixar para vocês aqui no post fixado, para vocês assistirem a íntegra, vale a pena, né? Eles são os representantes dessa chama trabalhista que é parte prioritária do PND de Ciro Gomes e da nossa turma trabalhista e cirista. Beleza? Só uma última coisa, nessa quinta-feira, finalmente a gente retoma as lives aqui no canal. Eu vou conversar com o meu colega de Ciro Progressista, o Beto Cordeiro, o Ebert. Também vou falar com a Laura França, lá de Pernambuco, e o grande Cristiano, do Em Nome da Rosa. Conto com a presença e a audiência de vocês, vai ser nessa quinta às 20 horas. Já já vai sair a divulgação oficial. É isso, galera, que eu tinha para falar para vocês. Beleza? Daqui uma semana eu estou de volta com mais uma análise política para vocês. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, dê like se gostou, dislike se não aprovou e deixe sua opinião, comente sobre tudo que eu expus aqui para você nesse vídeo de hoje. Beleza? Valeu, um abraço e até mais!